Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar de vinho, um setor que está em crise, mesmo em vésperas de vindimas que até chegam mais cedo por causa do calor extremo. A produção de vinho aumentou, mas o consumo tem vindo a descer. Por isso, as adegas na Europa ainda estão cheias de vinho para escoar e já está na altura de começarem a receber a nova uva. A Comissão Europeia adotou medidas excepcionais para ajudar os produtores e os portugueses estão incluídos. De um lado, há um apoio de 20 milhões de euros. Do outro, há mais de 57 milhões de litros de vinho por escoar. A convidada de hoje é a jornalista Margarida Cardoso, que tem acompanhado este tema. Olá, Margarida, obrigada por te juntares a nós aqui no estúdio. Olá, Teresa, bom dia. Estes 57 milhões de litros de vinho, Margarida, por escoar, é o valor que resulta das candidaturas apresentadas pelas diferentes regiões do país. O setor vitivinícola mostra-se preocupado com este excesso de vinho? O setor vitivinícola está preocupado, não só em Portugal, na Europa toda, ou quase na Europa toda. Aliás, para os portugueses, o facto disto não ser uma questão só nacional acaba, por um lado é pior, porque vai dificultar também o escoamento de vinho, porque estão todos com excesso, mas por outro lado mostra que não é um problema nacional. Claro. É uma coisa que fazem muita questão de falar, os produtores nacionais e as comissões de viticultura. Mas nós ouvimos, fui contactando diferentes comissões, há algumas que têm uma situação mais preocupante do que outras, a situação não é transversal a todo o país, há regiões que estão mais afetadas, também porque o problema incide especialmente no vinho tinto e no vinho rosé. Aliás, estas ajudas são só para o vinho tinto e para o vinho rosé, e nem todas as regiões têm tão forte vinho tinto. É o caso dos verdes, por exemplo, não produzem mais branco e também não têm muitos estoques, mas no geral a situação é muito preocupante no Alentejo ou mais até em Lisboa, que é a região que está com mais candidaturas. Dizem que a situação é dramática, o Alentejo diz que a situação é preocupante. O Douro fala num problema estrutural, porque quando começa a haver várias destilações de crise sucessivas, que é o que está a acontecer nesta fase, eles dizem que não é só uma questão conjuntural, que já tem que falar numa questão estrutural e, portanto, isto, na verdade, tem que ser tratado. Para ter uma ideia, o Ministério da Agricultura, que foi quem definiu este pacote de apoio dos 20 milhões, a partir da autorização que houve de Bruxelas, admite que estamos neste momento nas adegas, há estoques 20% acima da média. Uhum. E isto é interessante, ou é importante, porque significa que os 57,8 milhões de litros que estão candidatos a esta destilação de crise não representam todos os estoques, há mais vinho em estoque. Os 20% acima da média correspondem, nas contas do Ministério da Agricultura, a 128 milhões de litros, ou seja, nem sequer metade deste valor está a ser candidato à destilação Exatamente. De crise. Se calhar também importa explicar o que é destilação de crise, que é uma medida excepcional de apoio e que corresponde em pegar em vinho que está nas adegas e levá-lo para destilarias, onde o vinho é transformado em álcool, basicamente para ser usado em produtos farmacêuticos e também na parte na energia. São as duas utilizações que tem. Então é isso que vai acontecer ao vinho excedente que não será para consumo? Isso, este vinho Exato. Que vai ser agora destilado, estas candidaturas, vão ter esse destino. E pronto, o Alentejo, dados que me deram no Alentejo, também referem que há um diferencial, só no Alentejo, também é outra forma de ver isto, dizem que em junho o diferencial que tinham acima da média que deveriam ter, só no Alentejo estaria nos 50 milhões de litros. O Alentejo candidata-se com bastante menos do que isto, não é? Corresponde a ser a 20 e tal % das candidaturas e candidata-se com 13,5%, só para perceber que não estão sequer as regiões não estão a apontar todo o vinho que têm em estoque ou todo o vinho que têm em excesso. Também, obviamente, esperam vender algum, não é? Há vinho que é para vender, não está todo em excesso. Está nas adegas, mas não está todo em excesso. E este vinho vai ser todo utilizado, ou seja, para consumo ou então... Neste segundo aproveitamento, o vinho vai ser todo utilizado ou algum vai acabar por... O que vai a destilar?
O que vai a destilar vai ser utilizado pela indústria, não pela indústria vínica, mas pela indústria. Por exemplo, uma das utilizações agora se calhar não é tão popular, mas ainda continua a ser, é aquele álcool gel que nós usamos para higienizar as mãos. Algum deste vinho pode ir para aí. O outro vinho é suposto, o que fica nas adegas, é suposto para utilizar. Há vinhos que também são de guarda e que não vão logo para o mercado, ficam mais tempo na adega. No caso do vinho do Porto, por exemplo, isso não entra aqui para destilar, entra nas contas, é outra questão, mas há vinho que fica na adega, há vinhos que são comercializados mais jovens, como era habitual no vinho verde, mas agora até o vinho verde começa a deixar amadurecer um bocadinho os seus vinhos na adega, mas há vinhos que vão para o mercado, podem ir mais à frente, serão para exportar, serão para consumo interno, sim, serão vinhos depois para consumir. Enfim, se houver problemas, pode sempre vir a haver mais uma destilação de crise, que não é uma coisa necessariamente boa, pode ajudar os viticultores, mas como dizia o presidente da CBR do Alentejo, o Francisco Mateus, isto é uma espécie de um penso rápido, e estas coisas não podem também ser tratadas como pensos rápidos, tem que ser um tratamento mais estrutural. Exato, a verdade é que parece que desde 2020 que estamos a produzir vinho a mais do que aquele que é vendido. O que é que levou a este cenário, Margarida? Várias coisas e sim, não sei se é exatamente desde 2020, mas desde 2020 já houve, esta é a terceira destilação de crise, portanto temos 3 destilações de crise em 4 anos, sendo que as 2 anteriores, que foi em 2020 e em 2021, foram muito condicionadas ou aconteceram muito por pressão da Covid-19. Portanto, foi um bocadinho as alterações de mercado e de comportamentais decorrentes da Covid e das restrições impostas pela Covid que levaram a algum acumular de estoque nas adegas, designadamente por causa da falta portanto, da quebra no canal Horeca, de não haver turistas, que também são muito importantes para o consumo no mercado nacional, e acabaram por levar a 2 destilações de crise. Nestas 2 destilações de crise não houve reforço na primeira, mas foi um reforço pequeno, rondaram os 10 milhões, portanto metade do valor atual, portanto foram menos significativas. Tiveram muito a ver com este aliviar do mercado por causa da Covid, tiveram também a ver com problemas de tesouraria que as próprias empresas estavam a ter por não estar a comercializar. Esta agora aparece num quadro um bocadinho diferente, porque aparentemente o mercado estaria a funcionar a 100%, estaria a funcionar normalmente, e a Europa está com problemas de estoque transversais, na Espanha, em Itália, em França, portanto os grandes produtores estão todos com o mesmo problema, e esta medida da Comissão Europeia abrange todos os países. Tem a ver com vários fatores também, tem a ver, por exemplo, com o facto de haver uma guerra, de isso ter condicionado consumos e alguns mercados, designadamente na Rússia, tem a ver com quebras económicas, enfim, com a subida das taxas de juro, com restrições no consumo, com quebras económicas em países também, até designadamente na Ásia, que também são grandes clientes de vinhos europeus. Tem a ver com o facto de imagina, a China pode não comprar muito a Portugal, mas compraria muito a França, e se não vai comprar a França e os vinhos franceses não vendem para a China, tem que pressionar mercados onde Portugal estava, aqui efeitos indiretos. E tem a ver também com uma alteração do próprio gosto do consumidor, por razões várias, está a transferir o consumo dos vinhos tintos para os vinhos brancos. Por isso também este programa tem muito a ver, ou este apoio, tem a ver com tintos e rosados, não tem a ver com brancos. Porque em relação aos vinhos brancos, o que todos me dizem é que não há, na verdade, problema. E isto é uma medida muito, muito direcionada. O que pode também ter acontecido, para haver agora até mais candidaturas do que houve nas 2 destilações anteriores, é que, enfim, quando os viticultores ou os produtores se candidatam, estão a ter um apoio, mas estão a receber menos pelo seu vinho do que qualquer era suposto receber. Para se perceber isto, por exemplo, nas 2 últimas destilações de crise, o preço andou mais ou menos por 0,60 cêntimos o litro. O preço do litro de vinho na exportação, os dados saíram ontem, o preço médio está nos 2,83. Portanto, se calhar os viticultores também achando que era conjuntural, não entregaram tanto vinho e decidiram ficar com o vinho nas adegas. Portanto, há aqui vários fatores que pesam nesta questão. A verdade é que em termos da exportação, em termos de consumo interno, eu não tenho dados, mas estamos com turistas, portanto penso que as coisas estarão equilibradas. Em termos da exportação, os números do semestre que saíram ontem mostram que as exportações portuguesas de vinho cresceram 3,2% no semestre, portanto estão a crescer. O preço médio até subiu um bocadinho. Estou a falar em valores.
e mostram também que o preço, que sem o vinho do Porto, que causa aqui alguma, o vinho do Porto na verdade está a ter quebras de consumo já há bastante tempo, há vários anos, quase 2 décadas, e sem o vinho do Porto o crescimento era um bocadinho maior, anda nos 3,9%. Se tu perguntares a um produtor se estamos a produzir, se estamos a produzir vinho a mais, e ele tende a dizer que sim. Mas a resposta também não é universal. Não sei se depois queres entrar um bocadinho por aí. Vamos perceber primeiro a parte do vinho do Porto que foi incluído nas contas, como dizias há pouco. Qual é que é o impacto nos valores finais e o que é que diz o setor? Ou seja, há diferentes defesas quanto à inclusão ou não do vinho do Porto nestas contas? Sim, é uma questão que está a causar bastante polémica. O impacto é significativo. E porque boa parte do vinho do Douro é destinada a vinho do Porto. A verdade é que na região a autorização de benefício, que é a quantidade de mosto que pode ser usada para produzir vinho do Porto, este ano até já caiu, portanto nesta vindima já se vai poder fazer menos vinho do que na vinho do Porto da vindima anterior. O vinho do Porto não vai ser destilado, mas entra nas contas para as candidaturas. Isto também para explicar, os produtores podem candidatar 30% do vinho que foi declarado na última declaração de vindima, penso que é assim. E o que o Ministério da Agricultura considera é que o vinho que foi declarado, por exemplo, no caso do Douro, até porque há 2 denominações de origem, é vinho tranquilo e vinho do Porto. E, portanto, entra todo este vinho na conta. E depois, mas só podem declarar 30%. 30% de vinho de mesa, ou de vinho tranquilo, que é a designação correta, é um valor. 30% de vinho tranquilo e do vinho de Douro, do vinho do Porto, aumenta automaticamente este valor e a cota que seria dada ao Porto, ao Douro. Portanto, o que as outras regiões, em especial Alentejo e Lisboa, mais Lisboa até, têm estado a defender, é que não faz sentido o vinho do Porto entrar, porque o vinho do Porto é outra categoria de vinho e não pode ser destilado. O que a região do Douro diz, designadamente a Associação das Empresas de Vinho do Porto, é que faz sentido entrar porque é vinho produzido na região, porque as outras regiões também, nas contas dos 30%, também entra o vinho branco, que também não vai ser destilado. Exato. E porque o vinho do Porto até, de certa maneira, não colhe outros benefícios que os outros vinhos colhem, designadamente verbas para a internacionalização que chegam através da Vini Portugal, e o vinho do Porto não é abrangido nisso. Pronto, há aqui alguma polémica por aí. Agora, a verdade é que só o Douro, e há aqui outra questão que é o preço médio do vinho, que é o preço contabilizado para pagar a cada região, o Douro está a receber mais do que a maioria das outras regiões. Não é a região que está a receber mais, mas é a região que, das principais, ou das que têm mais candidaturas, é a região que recebe mais. Para ter uma ideia, o Douro o preço no Douro é 0,90 cêntimos o litro para os Douros tintos, DO, denominação de origem. No Alentejo é 0,60, em Lisboa é 0,52. Portanto, e o que dizem nas outras regiões é que se não fosse... só o Douro vai absorver mais de metade da verba total, dos 20, vai absorver mais de 10 milhões, que é metade dos 20. E se não entrasse o vinho do Porto, isto não acontecia. Eles no fundo dizem que por o vinho do Porto entrar, isto vai obrigar a um rateio da verba pelas regiões, e não pode ser o vinho todo que é candidato que é beneficiado pelo apoio. Vai ter que haver aqui uma distribuição regional, certo. E o dinheiro não chega para todos. Com tudo aquilo que já falámos aqui, Margarida, espera-se que no próximo ano haja uma redução na produção do vinho? No próximo ano, a próxima vindima está a começar agora. E nesta vindima as perspectivas são de aumento de produção. E isso, aliás, é um problema. O IVV, o Instituto da Vinha e do Vinho, prevê um aumento de produção na ordem dos 8%. Vai depender muito também do que acontecer na Europa, mas às vezes não, o que acontece em Portugal não é o que acontece na Europa. Claro. Imagina que na Europa a produção é baixa, se calhar a pressão internacional é menor. Se na Europa também aumentar a produção é maior. Agora, no ano passado, por exemplo, Portugal produziu exatamente menos 8% em relação ao ano anterior. Portanto, e agora está a produzir mais 8%. Só que estes 8% a menos do ano passado, ainda assim, foram 2% acima da média dos últimos anos. Portanto, não foi tão baixo assim. Portanto, há aqui vários fatores que é preciso considerar também.
Então daqui a um ano poderemos estar novamente a falar deste tema e com um problema igual de excedente de vinho. Eventualmente sim. Vamos então descobrir, Margarida, como é que será para o ano e aguardar para ver o que é que acontece a este vinho excedente que ainda está a encher as adegas do país. Muito obrigada por ter estado aqui no podcast. Antes de fechar o Economia Dia a Dia, convido a ouvir o podcast Que Voz é Esta? O novo episódio é dedicado às causas da doença mental, nomeadamente biológicas, psicológicas e sociais. Uma conversa conduzida pela jornalista Helena Bento. A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Muito obrigada, Salomé, e assim obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.